Renato, com a palavra. Muito bem, então muito boa noite aqui em Portugal. É com muito gosto que aqui estou. Agradeço muito o convite, o honroso convite à Digna Tovar. Também o apadrinhamento, ou neste caso o amadrinhamento da Anabela Rita. Já é a segunda sessão em que estou presente, junto da Universidade Central da Venezuela. E é com muito gosto que aqui estou, nesta celebração muito especial. Estamos a celebrar, como foi dito pela Digna Tovar, o nosso, neste caso, o Dia de Portugal, portanto, o Dia de Camões, das comunidades portuguesas. É sempre uma data que me é particularmente cara. E, portanto, neste ano, ainda mais especial se torna celebrarmos este dia ou esta data no âmbito desta ponte transatlântica, neste caso com o Brasil, perdão, com a Venezuela. Enfim, o repto que me foi dirigido foi de falar da Portugalidade, e é sobre isso que eu vou falar, portanto, sobre esta ideia de uma cultura portuguesa, mas mais do que isso, uma cultura de língua portuguesa, e daí essa ponte entre a Portugalidade, ou a filosofia portuguesa, e a lusofonia. Porque, aliás, isso já foi objeto da minha anterior intervenção, a lusofonia, na minha perspectiva, é um espaço muito amplo e plural, onde cabem e onde têm todo o cabimento as várias culturas de língua portuguesa. Ou seja, e essa é uma primeira tese que eu gostaria aqui de defender, eventualmente depois poderá ser objeto de discussão. Na lusofonia cabem a Portugalidade, mas cabem também, e com igual direito e com igual dignidade, a angolanidade, a brasilidade, a cabo-verdianidade, e por aí fora. Ou seja, a lusofonia não tem apenas uma matriz, que seria historicamente a matriz portuguesa. Pelo contrário, no século XXI, não parece viável pensar a lusofonia aceitando positivamente, não num registro de resignação ou de tolerância, mas de afirmar o mais possível que a lusofonia tem essas várias raízes. Certamente também uma raiz europeia, mas também com igual força e igual dignidade uma raiz africana, bem expressa nas várias culturas de língua portuguesa que existem em África. Como sabemos, nos PALOPs, nos países de língua oficial, nos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Nas Américas, na América do Sul, mais concretamente, e falamos essencialmente no Brasil, sem esquecer também a Ásia, onde existe um país, que é Timor-Leste, mais recentemente entrado na CPLP, e é também um importante bastião da língua portuguesa no Oriente. Obviamente que o espaço da lusofonia não se circunscreve ao perímetro político ou diplomático da CPLP, abarca e abraça outras regiões por esse mundo fora. Por exemplo, mais próximo de Portugal, a Galiza. A Galiza, como sabem, é uma região que formalmente faz parte de Espanha, mas é um território, uma região espanhola que historicamente tem uma ligação muito forte, desde logo linguística e cultural,
não apenas com Portugal, desde logo com Portugal, mas através de Portugal, com todos os restantes, com todas as restantes culturas de língua portuguesa, quer em África, quer nas Américas, quer no Oriente. E o mesmo se diga relativamente às várias diásporas, às várias comunidades imigradas, que são também muito importantes, porque são comunidades que representam esse espaço da lusofonia, esse espaço muito amplo e plural. Aliás, nós sabemos que na Venezuela, concretamente, há uma comunidade portuguesa imigrada, aí instalada já há várias décadas, que é muito relevante e, portanto, quando se celebra a Portugalidade, nunca se deve esquecer essa pleia, essa rede das várias diásporas espalhadas por esse mundo fora. E a lusofonia também integra as várias diásporas, não apenas naturalmente a diáspora portuguesa, mas as várias diásporas dos diversos países de língua oficial portuguesa. Nós sabemos que, de facto, há vários países da CPLP em que a comunidade imigrante, a comunidade que, enfim, que foi viver para outros países, é muito relevante. Nós, no MIL, por exemplo, organizámos há alguns anos um congresso, precisamente, sobre a importância das diásporas para a lusofonia, e verificámos que quase sem exceção, eu diria sem exceção, sem qualquer exceção, as diásporas são importantes para todos os países da CPLP, da comunidade dos países de língua portuguesa. Eu lembro em particular do caso de Cabo Verde. Cabo Verde, como sabem, fica mesmo a meio do Atlântico, entre a Europa, entre Portugal, neste caso, e a América do Sul. É um arquipélago e a comunidade imigrada cabo-verdiana tem um grande peso. E até é muito interessante verificar, enfim, eu não sabia, os colóquios e os congressos servem também para nós aprendermos, não é? Não sabia e fiquei, enfim, fiquei a saber que, o destino de imigração é diferente conforme a ilha do arquipélago de Cabo Verde. Achei isso muito, muito interessante. Mas, enfim, portanto, para falarmos sobre tudo isto, eu, se me permitem, vou partilhar um documento, neste caso uma revista. Não vou partilhar a Nova Águia, enfim, que é uma revista, enfim, que vale a pena referir. É a revista promovida pelo MIL, Movimento Internacional Lusófono. Portanto, é uma revista de cultura lusófona que celebra essa ideia de lusofonia, ampla e plural, reitero. É uma revista semestral que vai já no seu 35º número. Estamos já a preparar o 36º, que sairá no segundo semestre, e que procura dar voz às grandes figuras da cultura lusófona, não apenas aquelas nascidas em Portugal. Vou partilhar um outro documento, mas eu penso que tenho que ter a permissão. Eu não estou aqui a ver. Peço desculpa, Digna. Eu não. Podes, tenta lá, vamos lá ver se consegue. Eu penso que tenho que me dar permissão. Renato Epifânio, Casa da Cidadania. Exatamente, tenho que dar permissão para eu partilhar o documento. Portanto, o documento que eu vou partilhar é de uma outra revista que eu coordenei recentemente e que precisamente se debruça sobre esta questão da Portugalidade. Não consigo.
Não estou a conseguir. Já desta carta. Espera aí, vou pedir à Jéssica apoio, porque não consigo. Devia colocar como com anfitrião. Mas eu já estou como anfitrião, aliás, eu Não tenho consegues, então deves conseguir. ah, exatamente, compartilhar a tela. Exatamente. Claro. Muito bem. Até já tenho, dei aqui a permissão a vários convidados. Muito bem. Esta então é uma revista muito recente. Provavelmente vocês não conhecem ainda. Ela saiu há poucas semanas e que precisamente tem este tema, Portugalidade. Ah, Identidade, cultura e alma lusa, sendo que aqui há uma dimensão filosófica sobre a qual eu já irei falar. Há essa dimensão da filosofia portuguesa, e há essa dimensão da lusofonia. E, portanto, pareceu-me apropriado falar, falar desta revista nesta ocasião, que tem tudo a ver com, tem tudo a ver com a temática de hoje. Eu talvez vá reduzir um pouco o, o tamanho. Bom, antes de mais, esta aqui, enfim, porventura nem todos saberão, mas esta imagem que aparece aqui na capa é parte de um monumento muito conhecido em Portugal, em Lisboa, o Padrão dos Descobrimentos, e temos aqui, desde logo, enfim, a encabeçar este elenco de personagens, a figura do Infante Dom Henrique, que enfim, foi historicamente, enfim, o grande estratega da expansão marítima, das viagens ultramarinas, transatlânticas, que Portugal realizou entre os séculos XV e XVI. E daí ele apareceu aqui com uma caravela nas mãos. Este número foi-me encomendado, e a ideia era precisamente pensar esta relação entre o Portugal histórico e não e a ideia, essa ideia de lusofonia, essa ideia maior, aceitando e afirmando e valorizando, reitero, essa ideia de uma pluralidade de línguas e de culturas. Aliás, Agostinho da Silva, que é uma figura que aparece aqui também devidamente valorizada neste dossiê, dizia que Portugal não é já um país, mas uma ideia a difundir pelo mundo. E estes autores que nós aqui integramos são pensadores que pensam a Portugalidade, a cultura portuguesa, mas mais do que isso, pensam a cultura de língua portuguesa. E esta nuance, esta ressalva é muito importante. Portanto, não estamos apenas a falar de uma ideia de cultura centrada em Portugal ou na Europa, estamos a falar de uma cultura lusófona que abarca e abraça os diversos continentes e que assume e aceita essa pluralidade de culturas nesse espaço amplo e plural da lusofonia. Esta é uma revista profusamente ilustrada, nesse aspecto é até uma revista particularmente agradável de folhear, sendo que aqui o autor que é mais o artista plástico que nós escolhemos, sobretudo para ilustrar esta revista, foi o Lima de Freitas. O Lima de Freitas, enfim, já faleceu, mas foi um grande artista plástico. Vocês verificarão depois, eu vou percorrendo o miolo da revista, um artista plástico muito marcante. Aliás, mais do que um pintor, ele foi um pintor-filósofo, ou seja, alguém que nos deixou uma obra plástica com um grande significado, que muitas vezes não acontece, como sabemos, mas neste caso, do ponto de vista simbólico, hermenêutico,
o Lima de Freitas é de facto um autor muito marcante. Aliás, ele tem obra plástica, essencialmente, ele ficou conhecido como um pintor, mas foi também um ensaísta, ou seja, deixou-nos texto escrito. Aliás, há um número da Nova Águia em que nós, inclusivamente, publicamos alguns textos e poemas até de juventude. Enfim, aqui temos o índice, são cerca de uma dezena e meia de textos, enfim, eu não vou percorrê-los todos, mas vou acentuar alguns autores, até para que vocês conheçam, quando se fala de filosofia portuguesa, quem são essas figuras da filosofia portuguesa. Aqui vão aparecer fotografias, não é? Não apenas os nomes, mas as fotografias das pessoas da filosofia portuguesa e o que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é, desde logo, essa relação essencial entre pensamento, língua, cultura e história. Eu, no meu percurso filosófico, tenho preocupado, tenho interessado muito por essa relação, a meu ver, essencial. E reitero, a relação essencial entre pensamento, língua, cultura e história. Isto não é uma singularidade portuguesa. Eu, aliás, no meu percurso, enfim, que formei-me em Lisboa, no estado de Lisboa, e um dos autores que mais acentuou a importância dessa relação entre pensamento, língua, cultura e história foi, por exemplo, um filósofo alemão do século XX, o Martin Heidegger, que é um dos mais importantes filósofos alemães do século XX, se não o mais importante, se não o filósofo europeu mais importante do século XX, e ele acentuava muito essa relação essencial entre pensamento, desde logo entre pensamento e língua. Ele dizia que a filosofia é, desde logo, uma reflexão sobre a própria língua, sobre as potencialidades da língua, é uma espécie de autoconsciência da própria língua. E nós podemos ver a filosofia dessa forma, e eu, em grande medida, vejo dessa forma, ou seja, a história da filosofia vai a par com a própria história da língua, na medida em que o desenvolvimento do pensamento exige o desenvolvimento da própria linguagem. E, portanto, isso são dois caminhos que se desenvolvem em simbiose e em estreito diálogo. Não é por acaso que os filósofos mais marcantes foram pessoas que nos trouxeram neologismos, ou seja, novas palavras, novos conceitos, novas noções, novas formas de pensar. À medida que o pensamento se desenvolve, esse desenvolvimento do pensamento exige um desenvolvimento da própria linguagem. E, portanto, pensar essa relação entre pensamento e língua é fundamental, a meu ver, até porque a língua, de facto, não é apenas um instrumento. A língua informa e condiciona positiva e negativamente o pensamento. Aliás, eu costumo dizer, e já o escrevi muitas vezes, que uma língua é muito mais do que uma língua. A cada língua subjaz uma forma singular de vermos e vivermos o mundo e de convivermos uns com os outros. E, portanto, quando se fala da língua portuguesa, fala-se tudo isso. Parece uma coisa muito, enfim, muito específica, não é? Parece um assunto muito compartimentado, mas numa perspectiva mais ampla, mais filosófica, neste caso, percebemos que, ao falar da língua portuguesa, e este estamos a celebrar desde logo na data que assinalamos hoje, o Dia de Camões, estamos a falar de um grande poeta, o poeta maior, mais icónico da nossa língua, mas ao falarmos da nossa língua, estamos a falar de muito mais do que da nossa língua. Estamos a falar, como eu disse, de uma forma singular de vermos e vivermos o mundo e de convivermos uns com os outros. Estamos a falar de uma cultura ampla e plural, estamos a falar de uma história comum, portanto, estamos a falar de muitas coisas ao mesmo tempo,
de vários, de várias facetas. Eu próprio tinha aqui um texto enfim, depois acabaremos com o meu texto, se me permitem, até para enfatizar algumas destas ideias. Temos aqui, desde logo, enfim, a referência aqui às ilustrações de Lima de Freitas. Isto é um autorretrato que é muito próximo enfim, é um autorretrato muito realista. Eu cheguei a conhecer o Lima de Freitas, ele faleceu em 98, mas eu ainda o conheci em vida e lembro perfeitamente que ele tinha uma imagem muito próxima deste autorretrato. A primeira figura da filosofia portuguesa que eu, enfim, que escolhi neste dossiê, enfim, isto é um trabalho coletivo, mas eu assumi a coordenação, foi a Dalila Pereira da Costa. A Dalila Pereira da Costa é uma figura muito relevante na filosofia portuguesa do século XX. Ela nasceu em 1918, veio a falecer em 2012. Eu lembro-me bem, eu estive no seu funeral no Porto. Ela é uma figura, enfim, muito ligada ao norte do país, em particular ao Porto. Tinha uma casa, que era uma casa, enfim, muito mítica na cidade do Porto. Eu tive o privilégio de conhecer essa casa, ainda em vida da Dalila Pereira da Costa, e ela deixou-nos uma obra muito marcante. Aliás, vamos ver aqui alguns títulos das suas obras: A Nova Atlântida, Orfeu, Portugal e o Homem do Futuro. Ela tem uma obra muito vasta: A Força do Mundo, A Nau e o Grau. E é uma pessoa que pensou muito a Portugalidade. Até numa Portugalidade extensiva à Galiza, ou seja, porque historicamente, como sabem, estas fronteiras são mais recentes, apesar de Portugal ser o país europeu com as fronteiras mais antigas, definidas, historicamente havia essa ligação entre o norte de Portugal e a Galiza. Daí, aliás, falar-se da língua galaico-portuguesa. Portanto, era o mesmo espaço linguístico, era o mesmo espaço cultural. E a Dalila Pereira da Costa pensou profundamente essa historicidade, portanto, essa ideia de uma Portugalidade histórica que não circunscreve a Portugal, mas que, desde logo, faz a ponte com o Rio Minho. O Rio Minho é o rio que separa o norte de Portugal da Galiza e, portanto, procurou pensar a atualidade desse espaço cultural luso-galaico nos dias de hoje. Ela também foi objeto de homenagens. Isto aqui é uma capa de um livro que eu próprio coordenei, com outras pessoas, as atas do terceiro colóquio luso-galaico sobre a saudade. A questão da saudade é também uma questão muito relevante na filosofia portuguesa, e tem sido objeto de uma tematização, desde logo nesse espaço luso-galaico, ou seja, entre autores portugueses e autores galegos. Nós temos aqui um autor, aliás, já vamos falar sobre ele, o António Quadros, que falava de palavras intraduzíveis, ou seja, que só existem na língua portuguesa. E uma dessas palavras é precisamente a palavra saudade. Enfim, esta é uma tese discutível. Obviamente, em alguns casos não haverá traduções diretas, traduções literais, mas há sempre conceitos próximos, noções aproximadas. Aliás, mesmo a língua inglesa, que muitas vezes, enfim, é um pouco desqualificada, até por ser uma língua muito usada e abusada,
mesmo a língua inglesa, anglo-saxónica, tem uma palavra que à partida não parece uma tradução literal, mas que traduz muito esta ideia. E falo da palavra longing, ou seja, a ideia de distância, de longura, a ideia de separação, a ideia da ausência. Nós, quando falamos de saudade, falamos sobre isso, de um sentido da distância, da longura, de uma separação e, cumulativamente, do desejo de reaproximação. Sendo que aqui a saudade tem uma dimensão psicológica, mas mais importante do que isso, tem uma dimensão ontológica, ou seja, não estamos a falar apenas de estados de alma, estamos a falar de uma condição do nosso próprio ser, de uma condição existencial. Dalila Pereira da Costa foi alguém que pensou profundamente sobre essa dimensão mais existencial, mais ontológica da saudade, que, na perspectiva dela, também a minha neste caso, afeta todos os seres, sendo que, naturalmente, uns terão mais consciência disso. Temos aqui uma fotografia dela, já enfim, já é meia idade, penso que já na casa dela, penso que estou a reconhecer esta janela, esta varanda, na sua casa no Porto, precisamente. E este é o número da Nova Águia, em que precisamente dedicámos à Dalila Pereira da Costa, aqui num desenho, enfim, ela mais nova. Isto foi publicado em 2018, por ocasião dos 100 anos do seu nascimento. E temos aqui mais alguns livros dela, quer livros ensaísticos, quer livros de poemas. Isso, aliás, também é uma tradição que tem muito a ver com a Portugalidade e com a filosofia portuguesa. Essa porosidade, esse diálogo profundo entre filosofia e literatura, em particular entre filosofia e poesia. Houve muitos filósofos que se interessaram profundamente sobre poesia. É, por exemplo, o caso do José Marinho, ele já vai aparecer aqui nesta revista. Pensou profundamente, em particular, a poesia de Teixeira de Pascoais. E o Teixeira de Pascoais é também um exemplo de alguém que foi tanto poeta, como filósofo, como Antero Quental, ou seja, essas fronteiras que muitas vezes nós definimos entre filosofia, literatura e poesia, em última instância não fazem muito sentido. E na cultura portuguesa, de língua portuguesa, mas especificamente na cultura portuguesa, isso parece-me particularmente evidente. Já aqui falei de Agostinho da Silva, mas nunca é demais sublinhar, é uma figura maior da Portugalidade, da lusofonia e da filosofia portuguesa. Ele nasceu em 1906, no Porto, veio a falecer em Lisboa, em 1994. Esta figura que aqui aparece, já numa fase adiantada da sua vida. Ele teve um percurso singular. Ele foi para o Brasil em meados dos anos 40, do século XX, bem entendido, e viveu no Brasil cerca de 25 anos, entre 44 e 69. Enfim, esteve noutros locais, mas essencialmente esteve 25 anos no Brasil. Isso foi muito importante para ele, e diria para nós agora, porque foi no Brasil que Agostinho da Silva começou a pensar nisso, a que hoje damos o nome de lusofonia. Aliás, esta ideia de uma filosofia portuguesa, de uma Portugalidade que desagua, que vai ter essa ideia maior da lusofonia, se há autor que a personifica, que a encarna, esse autor é, diria, mais do que qualquer outro, Agostinho da Silva. E o facto de ele ter realizado essa sua visão a partir do Brasil, eu diria que foi determinante, porque fez com que essa sua visão nunca tenha sido estritamente nacional, nem muito menos nacionalista. Era uma visão muito ampla, muito aberta, muito global.
Desde logo ele pensou essa cultura de língua portuguesa não circunscrita de todo a Portugal, muito menos ao espaço europeu. Ele pensou, de facto, sempre a cultura de língua portuguesa nessa fraternidade, nessa ponte transatlântica entre Portugal, o Brasil, a América Latina, por extensão, e toda a África e todo o Oriente. Aliás, ele, por exemplo, no Brasil criou o CEAO, Centro de Estudos Afro-Orientais, em que, precisamente, a partir do Brasil, procurou estabelecer essa ponte, não apenas com a África, mas também com o Oriente. É um autor fundamental para pensar a Portugalidade no século XXI, para pensar a lusofonia. É um autor que, enfim, tem sido objeto de vários estudos. Eu próprio já escrevi vários livros sobre Agostinho da Silva. É um autor fundamental, porque, de facto, foi ele que, logo nos anos 50, começou a falar disso. Ele falou, por exemplo, nos anos 50, de uma confederação de povos de língua portuguesa. Reparem que a riqueza desta expressão, confederação de povos de língua portuguesa. Ele tinha essa ideia de que os povos que partilham a mesma língua devem cooperar, devem trilhar um caminho em conjunto, sendo que o Agostinho da Silva tinha também tinha uma visão de tal modo ampla e aberta que também antecipava uma ligação entre os povos de língua portuguesa e os povos de língua castelhana. Ele defendia que essas duas, digamos que esses dois espaços linguísticos têm grandes afinidades, não apenas na Península Ibérica, como sabe, a Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha, mas em todo o mundo, e em particular na América Latina. Ou seja, ele defendia, e essa ideia amadureceu quando ele viveu no Brasil, cerca de 25 anos, essa ideia de que o Brasil, naturalmente, deveria ter uma relação muito próxima com os vários países de língua castelhana, língua oficial castelhana, como a Venezuela e todos os outros, como sabemos, em prol, de facto, de uma maior cooperação a todos os níveis. Ele tinha essa perspectiva. Temos aqui várias capas de vários livros seus. De vez em quando aparecem gatos, ele gostava muito de gatos. É o caso deste livro. Ir à Índia se abandonar Portugal. Um título muito sugestivo de Agostinho da Silva. António Brás Teixeira, enfim, eu não vou aqui reiterar, até porque vou ter que ir avançando, senão não consigo cumprir o horário. Mas só uma referência, António Brás Teixeira ainda é vivo e neste momento é provavelmente a figura mais importante da filosofia portuguesa nos dias de hoje. E estou a falar naturalmente dos vivos, portanto. É alguém que tem 89 anos, tem uma idade já provecta, mas é alguém que continua em plena atividade. Aliás, eu próprio, como presidente do MIL, tenho editado livros dele, e ele tem editado praticamente todos os anos um novo livro, em particular, mas não apenas, sobre a questão da saudade. Aliás, o texto que aparece aqui tem a ver com uma reedição que ele fez da sua obra A Filosofia da Saudade, sobre a qual já falámos, a questão da saudade. Mas também, mais recentemente, como vem aqui, uma obra A Filosofia da Saudade, edição 1000, 2024. Este ano já publicámos uma outra obra dele, sobre estética luso-brasileira. Há 2 anos publicámos um outro livro dele sobre ética, pensamento ético luso-brasileiro. Ele, de facto, é uma pessoa muito culta e que conhece profundamente a tradição filosófica, quer portuguesa, quer brasileira, e não apenas. Aliás, eu tenho aqui até, posso mostrar em primeira mão. Enfim, vocês não vão ver, mas pelo menos vou mostrar aqui a folha. Este é um... Estão aqui a ver, enfim, há aqui uma folha. Isto é um esboço, é um esquema que foi realizado pelo professor Brás Teixeira, de um congresso que vamos realizar em 2025 e 2026, no próximo ano, portanto,
sobre filosofia luso-brasileira e filosofia hispano-americana. E, portanto, ele elencou filósofos de Portugal, de Espanha, castelhanos, enfim, da Galiza, da Catalunha, e do Brasil e de outros países da América Latina. Também aqui, peço desculpa, houve aqui um problema no microfone. Estão-me a ouvir, certo? Sim, sim, ouvimos. Portanto, é aqui um exemplo e o professor Teixeira é uma pessoa que me é particularmente próxima. Aliás, ele é presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, em cuja direção eu também estou. E, portanto, a filosofia, aliás, quer eu, quer o professor Teixeira, cada vez mais falamos numa filosofia lusófona, ou seja, não apenas numa filosofia estritamente portuguesa, circunscrita a Portugal, mas uma filosofia que é extensiva a todo o mundo de língua portuguesa. E daí falarmos de uma filosofia lusófona, e é esse trabalho que nós também temos procurado desenvolver, procurando estabelecer pontes, desde logo entre Portugal e o Brasil, mas não apenas, com os vários países africanos, língua portuguesa, pontes filosóficas, culturais, e na Nova Águia temos também procurado fazer isso. Portanto, tem sido uma das nossas vias de investigação nestes últimos anos. Isto são algumas obras do professor António Brás Teixeira, o essencial sobre a filosofia portuguesa, séculos XIX e XX. Ele é um grande especialista nesta área, atualmente é o maior especialista vivo da filosofia portuguesa. Enfim, isto aqui só para... Não vou acentuar, destacar todas as ilustrações, mas temos aqui uma escultura muito conhecida, o Desterrado, no Museu Soares dos Reis, no Porto. É uma das esculturas enfim, da nossa estatuária mais conhecidas. Uma outra obra que eu também editei na coleção Nova Águia, do professor António Brás Teixeira, A Teoria do Mito na Filosofia Luso-Brasileira Contemporânea. Em geral, os livros dele fazem sempre essa ponte entre Portugal e o Brasil, entre a Europa e a América Latina. Que o Teixeira de Pascoais, um retrato do columbano. Esta é a reedição da sua obra A Filosofia da Saudade, editada pelo MIL em 2024. Enfim, algumas ilustrações de António Carneiro, que foi uma figura muito importante na primeira revista A Águia, a revista que foi a nossa antecessora, portanto, a Nova Águia deve o seu nome à revista Águia, e a revista Águia durou entre 1910, foi lançada em 1910, e estendeu-se até 1932, portanto, durou cerca de mais de 20 anos, 22 anos exatamente. Temos aqui mais um retrato de Lima de Freitas, uma ilustração. António Quadros é uma figura também muito importante, ele já faleceu já há mais de 30 anos, faleceu em 94. Esta figura que aparece aqui foi uma figura muito próxima da Agostinho da Silva e tinha também esta ideia muito profunda de uma Portugalidade que se projetou historicamente pelo mundo fora e, portanto, foi também um grande pensador da lusofonia. E nós aqui procuramos escolher autores que fizessem essa ponte, não é? Da Portugalidade, da filosofia portuguesa, à lusofonia. E António Quadros claramente fez também essa ponte, daí também a sua grande proximidade com o Agostinho da Silva. Aliás, no ano passado celebramos o centenário do seu nascimento, eu próprio estive muito envolvido. Temos aqui uma referência ao Império do Espírito Santo, que Agostinho da Silva muito valorizou, o António Quadros também muito valorizou, que é uma tradição, enfim, que germinou
nesta cultura de língua portuguesa e que tem focos muito importantes no Brasil, em Portugal, esta ideia de que na cultura de língua portuguesa há certas particularidades e o Agostinho da Silva valorizava muito o que ele chama a tradição joaquimita, do Joaquim de Flora, que foi enfim, um místico medieval que tinha a ideia de que a história se dividia essencialmente em três épocas, em três tempos. A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. E essa idade do Espírito Santo seria marcada essencialmente pela fraternidade, pela liberdade e pela fraternidade. E o Agostinho da Silva valorizava muito essa ideia de que o espaço de língua portuguesa poderia ser inspirador, poderia ser exemplar por nos propor um outro modo de vida, de convivência, um outro modo de civilização, que não deveria ser imposto, mas que deveria ser inspirador. Ele tinha esta ideia, me parece também ela muito inspiradora, que nós não devemos impor as nossas ideias aos outros, devemos é procurar ser inspiradores para os outros, fazermos de nós, o Agostinho da Silva tinha essa ideia, fazermos de nós um poema, de modo a que a nossa vida, a nossa existência, individual e coletivamente considerada, pudesse ser inspiradora para os outros. O Espírito Santo celebra-se, como sabem, no Pentecostes, aliás, estamos a chegar ao domingo de Pentecostes, e tem alguns ritos que são muito significativos, nomeadamente o rito da partilha. Há sempre uma celebração, onde todas as pessoas são convidadas, podem sentar-se à mesa e partilhar uma refeição. Essa ideia da convivência é uma ideia muito forte na questão da idade do Espírito Santo, de uma plena fraternidade. Esta é a obra mais recente, já publicada postumamente pelo António Quadros, Portugal, Razão e Mistério. É a edição integral, porque a terceira parte, quando o António Quadros morreu, ele estava a trabalhar na terceira parte, depois durante muitos anos essa terceira parte não foi devidamente identificada, só mais recentemente o foi, e daí esta edição de 2020, portanto, relativamente recente. E é uma obra que fala sobre Portugalidade, neste caso Portugal, Razão e Mistério, portanto tem tudo a ver com a Portugalidade, mas é uma obra que faz essa ponte para uma ideia mais lata da cultura língua portuguesa ou da lusofonia. Enfim, mais ilustrações do Lima de Freitas. O António Telmo, que aparece aqui, que também já faleceu em 2010, eu também estive no seu funeral em Estremoz, no Alentejo, em Portugal. Foi também um grande pensador da Portugalidade, esteve também no Brasil, a convite de Agostinho da Silva, eles eram muito próximos. Foi alguém que pensou profundamente esta ideia, esta relação da língua, entre pensamento e língua. Mas ele tem vários livros que denotam essa preocupação, a gramática da língua portuguesa, a história secreta da língua portuguesa. Dava muita importância às nuances da própria língua, a forma como nós pronunciamos as palavras. É alguém que exemplifica aquilo que há pouco estava a dizer, que a filosofia é desde logo uma reflexão sobre a língua e sobre as potencialidades da língua, em que medida a língua diz o ser, em que medida a língua consegue verbalizar aquilo que nós pensamos. António Telmo claramente foi alguém que procurou pensar profundamente isso da visibilidade. Temos agora o Carlos Aurélio, que é um autor vivo, mais novo, é um autor que também tem obra plástica, ele aparece aqui do lado direito,
é um pouco como isto aqui, o Álvaro Ribeiro, que é uma figura histórica da filosofia portuguesa, enfim, que já faleceu já há alguns anos, em 81, portanto, já no final do século XX, mas deixou muitos discípulos, deixou uma obra ativa, que tem sido reiteradamente relida e discutida. É um autor fundamental da filosofia portuguesa do século XX. Aqui são algumas obras do Carlos Aurélio, que também as obras têm muito, simbolicamente muito ricas. Ah, aqui umas referências, enfim, às caravelas, esta ideia também do mar. Aliás, há um artigo depois que se debruça precisamente sobre esta relação muito forte entre a Portugalidade e o mar, essa condição marítima. Temos aqui o Fernando Pessoa, como sabem, uma figura maior da cultura portuguesa, da Portugalidade, mas também uma pessoa que abriu o seu horizonte a essa ideia de lusofonia, nomeadamente numa das suas obras mais icónicas, estou a falar da Mensagem, um poema que ele redigiu e publicou ainda em vida, e que tem essa ideia futurante da Portugalidade. Foi alguém que também cruzou essas fronteiras entre filosofia, poesia, literatura, como sabemos. Se há alguém que não se pode meter apenas numa gaveta, foi Fernando Pessoa. Aqui um retrato de Agostinho da Silva, feito pelo Carlos Aurélio. Agostinho da Silva, precisamente, poeta e filósofo. Agostinho da Silva também é um bom exemplo disso. Ele foi filósofo, foi poeta, foi muitas outras coisas. Aqui mais um retrato de Camões. O Elísio Gala é também, como vê aqui na fotografia, uma figura mais nova, tem mais ou menos a mesma idade que eu. É um discípulo do António Telmo, é um discípulo do Álvaro Ribeiro e tem procurado também trilhar um caminho enfim, neste sentido, da Portugalidade, neste caso, uma vocação lusíada do mundo novo, mas da Portugalidade à filosofia portuguesa à lusofonia. Também aqui neste número da revista, há aqui referências também a Sampaio Bruno. O Sampaio Bruno é uma figura que faleceu em 1915, é uma figura matricial da filosofia portuguesa, na passagem do século XIX, século XX. Teixeira de Pascoais, já aqui referi, fundador da revista Águia, da Renascença Portuguesa, uma grande figura da Portugalidade, uma poesia muito poderosa, aqui alguns livros importantes do António Telmo, do António Quadros. Nós aqui neste número procuramos salientar as grandes figuras da filosofia portuguesa. Afonso Botelho, uma figura mais recente, enfim, portanto, também já falecida, foi alguém que pensou também profundamente esta ideia de saudade, da singularidade da cultura portuguesa, mas também tinha uma grande apetência para pensar a relação entre Portugal e Brasil, entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira, e através disso chegando à cultura lusófona. Aqui um autor galego, já aqui salientei que a questão da saudade tem sido muito cara à cultura galega. Mais um retrato de Pessoa, mais um retrato do Álvaro Ribeiro, mais alguns livros importantes, do Elísio Gala, do António Telmo. E vamos então continuar a percorrer a revista. O João Luís Ferreira é também alguém mais novo. Ele aparece aqui. Ele foi sobretudo próximo do Orlando Vitorino. O Orlando Vitorino, aliás, também aparece aqui neste dossiê, era irmão do António Telmo, é uma figura também muito marcante da filosofia portuguesa. E neste seu texto, o João Luís Ferreira pensa sobretudo esta dimensão marítima, a dimensão marítima da cultura portuguesa, da cultura da língua portuguesa, até porque, reparem, todos os países de língua oficial portuguesa, aqui aparece mais um excerto, enfim,
uma foto mais alargada do padrão do descobrimento. Todos os países de língua oficial portuguesa, porque foram construídos, criados a partir do mar, são todos eles países marítimos, porque todos eles são banhados pelo mar. Mas isso que é apenas uma condição, enfim, uma dimensão aparentemente geográfica, é muito mais do que isso. Aliás, nós no número da Nova Águia, precisamente dedicámos o tema foi o mar e a lusofonia, e procurámos pensar em que medida o mar é muito mais do que uma questão geográfica. O Joaquim Domingos, ainda vivo, ainda em plena atividade, tem publicado várias obras, ainda recentemente, da sua autoria, edição de textos, tem sido uma pessoa muito importante na filosofia portuguesa, na segunda metade do século XX, e neste primeiro quartel do século XXI. Temos aqui o José Marinho. O José Marinho, enfim, é um filósofo que eu tenho estudado mais, na minha tese de mestrado e doutoramento. É uma figura fascinante, ainda pouco conhecida, infelizmente, mas enfim, quem gosta de filosofia, é difícil não gostar do José Marinho, porque tem uma densidade filosófica muito desafiante, ainda hoje considero isso. Temos aqui uma capa da revista A Águia, que foi a nossa antecessora. Já aqui disse, portanto, nós relançámos a revista Águia, agora com o nome de Nova Águia, em 2008. Mas essa Nova Águia, obviamente, deve o seu nome à revista A Águia, que foi lançada em 1910, portanto, já há mais de 100 anos. Temos aqui mais uns livros de António Quadros. António Quadros foi, de facto, uma figura muito importante. Lúcia Pereira da Costa, já falámos aqui sobre ela. Pinheiro da Gomes, foi um grande amigo, ele já faleceu há 3 anos. Foi um grande historiador da filosofia portuguesa, um grande cultor da Portugalidade e também, a seu modo, todos estes autores são muito diferentes entre si, ainda que partilhem grandes afinidades. Pinheiro da Gomes foi alguém que também defendeu esta ideia de uma lusofonia, portanto, de um horizonte que abarca e abraça as várias culturas de língua portuguesa. Orlando Vitorino, já aqui falei sobre ele, irmão de António Telmo, deixou-nos uma obra filosófica muito relevante. Ele faleceu em 2020 e 2023. Aqui lá estão os dois irmãos, o António Telmo e o Orlando Vitorino, quando eram mais novos, naturalmente. E deixou-nos uma obra com muito peso filosófico, com muita densidade filosófica, aliás, com grandes afinidades com o próprio José Marinho. É um autor que vale a pena reler, até porque, tanto a sua obra, há alguns livros póstumos que foram publicados. Mas é um autor marcante da filosofia portuguesa. Temos aqui um dos livros dele, A Idade do Corpo, A Fenomenologia do Mal. Este é um livro que eu coordenei de homenagem ao Pinheiro da Gomes, até no âmbito de um festival literário, o Festival Literário Tábua Rasa. Temos aqui mais alguns livros de referência da filosofia portuguesa, aqui de um outro autor, Francisco da Cunha Leão. Aparece aqui nesta capa. Tem este livro, que talvez seja o principal livro dele, Ensaio de Psicologia Portuguesa. Aqui aparece o Agostinho da Silva, mais novo. Este é o António Telmo. Isto, portanto, foi na segunda metade dos anos 60. O Agostinho da Silva vivia no Brasil, nessa altura, e convidou o António Telmo para ir ensinar, para lecionar no Brasil. Portanto, esta foi uma fotografia tirada nessa altura, no Brasil, na segunda metade dos anos 60. Esta é a mulher do António Telmo, ainda viva, a Maria Antônia Vitorino.
E temos aqui alguns retratos do próprio Orlando Vitorino, um deles desenhado pelo próprio Lima de Freitas. Enfim, estamos a terminar. O Pedro Sinde é também alguém mais novo, enfim, mais novo, mas já com obra produzida. Ele também tem colaborado muito connosco na revista Nova Águia. Nasceu no Porto. É alguém que foi muito próximo de António Telmo, em particular, mas não apenas, da própria Dalila Pereira da Costa. Tem traçado um caminho muito singular, até da relação entre filosofia e religião, por exemplo. Ele dá muita importância a essa relação, filosofia, religião. É um autor muito inspirador, enfim, que eu conheço bem e de quem sou amigo. O Pinheiro da Gomes, já aqui falei sobre ele, é uma das figuras maiores da filosofia portuguesa do século XX. Tem uma obra monumental, em termos de extensão e de conteúdo. Deixou-nos uma história da filosofia portuguesa em vários volumes, deixou-nos um dicionário da filosofia portuguesa. Este é um número na Nova Águia em 2020. Ele faleceu em 2019, no segundo semestre, faleceu em julho de 2019. E nós, no número seguinte, promovemos este número de homenagem. Aparece aqui ele na capa, enfim, mais novo, naturalmente. E temos aqui uma série de textos e testemunhos sobre a grande valia filosófica e cultural do Pinheiro da Gomes. Estes são alguns dos seus livros, sobre Álvaro Ribeiro, que foi o seu mestre da arte de filosofar. Falei da filosofia portuguesa, ele depois enfim, falava da filosofia hebraico-portuguesa, a filosofia arábigo-portuguesa, ou seja, as várias tradições religiosas, sapienciais que se encontram na cultura portuguesa, desde logo. Ele tinha essa ideia de que a cultura portuguesa, e por extensão a cultura língua portuguesa, assenta nesse diálogo, nem sempre pacífico, como sabemos, entre a tradição islâmica, a tradição judaica e a tradição cristã. Mas que, apesar de tudo, na cultura da língua portuguesa, o Agostinho da Silva também valorizava muito essa ideia, nomeadamente no Brasil, ele falava inclusivamente de uma pátria ecuménica da nossa língua, ou seja, a ideia de que, apesar de tudo, e o Brasil, para Agostinho da Silva, era o melhor exemplo disso, apesar de tudo, no espaço de língua portuguesa, no espaço lusófono, tem havido uma maior capacidade de diálogo interreligioso, de diálogo ecuménico. Isso é muito importante, sobretudo nos nossos dias, como sabemos, vivemos de novo tempos de guerra e é muito importante para a paz no mundo. Esta é mais uma obra dele, também passou pelas minhas mãos, Pensamento e Movimento, é uma reedição. E estamos quase a terminar. Isto é um livro de homenagem a ele, que eu também coordenei. Enfim, e podemos terminar com o meu texto. Procura ser uma síntese do que eu procurei defender. Isto é um texto que eu escrevi entre ser, sentido e saudade. Procura ser uma panorâmica destas ideias, da relação entre ser entre pensamento e linguagem, desde logo, entre ser e sentido. Parece aqui o José Marinho, já aqui dei conta que ele é um filósofo, enfim, filosoficamente mais, com quem eu mais tenho dialogado. Este é um livro que eu reeditei recentemente sobre Agostinho da Silva. Precisamente, o título é De Portugal à Lusofonia. Podia ser, aliás, o título da sessão 2. Obviamente que eu também dialogo com outros autores, não apenas de língua portuguesa. Temos aqui o retrato do Hegel, há aqui uma referência expressa ao filósofo alemão Hegel. Este é um outro livro meu,
que aliás é o primeiro de uma série, a Via Lusófona. Estão aqui os restantes livros desta série. Aliás, está para sair o sexto volume desta série, da Via Lusófona, provavelmente no princípio do próximo ano. Eu aqui reúno textos, ensaios. Esta é uma fotografia de circunstância. Temos aqui o Pinhanda Gomes. Eu estou aqui deste lado. Enfim, foi um encontro que já se realizou há alguns anos. Este é também um livro publicado por mim sobre o MIL, as posições do MIL, Movimento Internacional Lusófono. Nós procuramos promover este diálogo entre as várias culturas de língua portuguesa. É um movimento que enfim, fundado em 2010, portanto, já temos mais de 15 anos e temos, como aliás foi dito na minha apresentação, temos também uma atividade cívica relevante, já que neste momento presidimos a PASC, a Plataforma das Associações da Sociedade Civil, que é a entidade que em Portugal agrega as várias associações da sociedade civil sediadas em Portugal. Portanto, neste momento o MIL tem esta posição também estratégica de presidir à PASC. Enfim, eu vou interromper então em compartilhamentos, já falei mais de uma hora, falo sempre mais, como é habitual, mas enfim, é sempre um tema apaixonante falar sobre lusofonia, Portugalidade e filosofia portuguesa. Enfim, obviamente que é um tema muito vasto, mas penso que partilhar alguma informação relevante e agora estarei disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Obrigado pela vossa atenção. Renato, muito obrigada. Realmente, olha, sem dúvida, o tema é vasto, né? E dava para falar ainda muito mais, mas acho que fizeste, olha, deste um panorama amplo. Eu, por exemplo, estou a conhecer aqui novos filósofos da língua portuguesa, que eu desconhecia, por exemplo, esta mulher. Fiquei realmente, olha, feliz de saber que a Dalila Pereira Costa, né, é uma das pensadoras mais importantes da Portugalidade, né, e o que é, acho que é a chave, uma figura feminina aqui a pensar também em Portugal e, sobretudo, a ter sido, né, está a ser considerada, está a ser também, a sua opinião conta. Olha, muito obrigada, eu adorei, eu gostei. Acho que vamos lá ver os nossos participantes devem ter perguntas, questões, comentários. Abram os microfones e participem, por favor. A sério? Eu creio que é um pouco de vergonha, porque ante tanto conhecimento, Pois é. ante tanta informação, eu sinto-me, desde há bocadinho que eu estou a pensar numa coisa, mas eu digo, vão rir da minha simplicidade e da minha ignorância, como é que eu pergunto isso? Então o sentimento deve ser partilhado, não é? Se calhar é. Sim, Real. mas, doutor Renato Epifânio, a minha mente é muito reducionista, não é? Deve ser em parte devido à minha ignorância, ignorar tantos temas, o pouco que me entra, ou o pouco que consegue traspassar aquela linha, aquela fronteira e tentar chegar ao meu cérebro é fazer esquemas, não é? Quando estou ante um conceito novo, eu tento esquematizar ou colocar esse novo conhecimento no que eu já conheço, não é? Então eu mentalmente vou fazendo esquemas. Então, estava a dar a volta aqui Esse desse... é um bom método, Mas é, é o que é todos muito nós, não, mas é o que todos nós fazemos. Nós só assimilamos conhecimentos novos a partir daquilo que já temos por adquirido. Isso é mesmo assim. Exato. Então eu estava a tentar aqui com uma folhinha aqui, bom, não tenho a câmera, não consegui ativar a câmera, aqui com uma folhinha, estabelecer relações, a ver como é que eu podia relacionar estes três conceitos, a Portugalidade, a lusofonia
e a filosofia portuguesa, a ver se eu conseguia estabelecer alguma relação de subordinação, sabe? E não, eu digo, não, isto deve ser três conceitos completamente diferentes, mas não consigo realmente subordinação. Uma forma muito simplista seria a lisofonia, parte da Portugalidade, e a Portugalidade dentro da filosofia portuguesa, mas sempre aquela ideia de traços distintivos, e não consigo fazer o esquema. A ver se me pode ajudar. Com certeza, com todo o gosto. Até que é uma pergunta muito pertinente. Em todo o caso, eu comecei, não sei se estava cá desde o início, Não, lamentavelmente entrei tarde. pelo menos parte da resposta já tinha dado, mas reitero com todo o gosto, até porque é uma tese muito importante. Aliás, eu comecei por aí. A lusofonia abarca e abraça a Portugalidade, mas não circunscreve a Portugalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Que na lusofonia há lugar quer para a Portugalidade, quer para a angolanidade, quer para a brasilidade e por aí fora. Ou seja, a lusofonia é a soma fraterna, convergente, cooperante das várias culturas de língua portuguesa. E, portanto, quando falamos de lusofonia, não estamos a falar apenas da Portugalidade, estamos a falar também da Portugalidade, naturalmente, mas não estamos a falar apenas da Portugalidade. Eu acentuo muito esta tónica. Ainda recentemente, o MIL entrega prémios, os prémios MIL, todos os anos, a uma personalidade dos vários países, da CPLP, que tem sido o caso, e mais recentemente entregámos um prémio a um angolano, que dizia que tinha muito orgulho na cultura angolana, tinha muito orgulho em ser angolano, e eu, no meu discurso de entrega do prémio, disse que isso fazia todo o sentido nesta perspectiva lusófona mais ampla. Nós não temos que rasurar ou escamotear as nossas diferenças. A lusofonia é esse espaço, esse chão comum em que cada povo, cada cultura afirma a sua diferença específica dentro desse chão comum. E, portanto, há várias culturas de língua portuguesa e essas diferenças não devem ser escamoteadas. Portanto, quanto à relação entre Portugalidade e lusofonia, penso que já respondi. Quanto à questão da relação entre Portugalidade e filosofia portuguesa, a questão é, isso ainda não respondi de uma forma muito clara, mas aproveito a oportunidade para o fazer. A filosofia portuguesa, também comecei por dizer que a filosofia, na minha perspectiva, isso não acontece apenas em Portugal, mas em Portugal, esta tradição em que eu me reconheço, tem procurado trilhar esse caminho de uma reflexão aprofundada sobre a relação entre pensamento, língua, cultura e história. E, naturalmente, que sendo eu português, e falando eu em português, na língua portuguesa, em Portugal, a minha concepção de filosofia passa por essa relação entre pensamento, língua portuguesa, cultura portuguesa e história portuguesa. E, obviamente, quando falamos de Portugalidade, estamos a falar disso, não é? Estamos a falar desse misto, dessa consolidação histórica da nossa língua, da nossa cultura e da nossa própria história. Portanto, a filosofia procura ser a expressão mais consciente disso mesmo. O professor já falecido, mas foi muito marcante em Portugal, o Gama Queiro, falava da filosofia como uma expressão maior de qualquer cultura. Maior porque mais consciente, mais autorreflexiva, não é? Aqui não há propriamente hierarquias, até porque já aqui acentuei que, no caso da tradição filosófica portuguesa, há esse diálogo muito estreito com a literatura e com a poesia em particular, mas há essa ideia de que a filosofia procura ser o espaço em que uma cultura acede à sua plena autoconsciência, em que a própria língua acede ao seu maior desenvolvimento.
E, portanto, aqui a relação entre Portugalidade e filosofia portuguesa passa por aí, ou seja, a filosofia portuguesa procura ser uma reflexão sobre a Portugalidade, procura ser essa autoconsciência maior do que é a Portugalidade. E, portanto, a relação é essa, é da Portugalidade à filosofia portuguesa e da filosofia portuguesa à lusofonia, reiterando eu que a lusofonia é esse espaço amplo e plural, ou seja, tem essa raiz portuguesa, mas tem uma raiz africana. Aliás, tem várias raízes africanas, tem raízes americanas, em particular no Brasil, tem raízes no Oriente, e só assim é que é pensável a lusofonia no século XXI. Eu penso que terei respondido. Sim, sim, sim. Oxalá pudesse partilhar a imagem para que veja o meu esquema. Está cheio de setas viradas para todo o lado, mas sim, tenho agora uma imagem muito, um esquema muito preciso de como se relacionam estes conceitos. Muito obrigada. Obrigado, eu. E já agora também, eu a certa altura falei, até a propósito do professor Brás Teixeira, falei de que mais do que filosofia portuguesa, eu insiro nessa corrente, devemos falar de uma filosofia lusófona, Só. ou seja, que este espaço cultural comum da língua portuguesa, à escala global, que este espaço cultural comum lusófono, está a promover um diálogo interno, também filosófico, que abre caminho a esse horizonte de uma filosofia lusófona, já não apenas portuguesa, já não apenas brasileira, mas lusófona. E esse diálogo é um caminho que se está também a desenvolver. Excelente, ótimo, obrigada. Obrigada, Maria Teresa. Mais questões, comentários sobre este interessante tema? Quanto adquirem coragem para colocar mais questões, só para dizer que, Renato, gostei mais uma vez muito de te ouvir sobre o assunto e, neste caso, felicito-te a ideia de teres trazido a revista que permite passar pelo diálogo das artes, das letras, etc., e trazer um escola que, enfim, vem até aos nossos dias, não é? Alguns deles estás a homenagear, alguns deles estás a evocar, e portanto deste também uma visão desse diálogo, além da expansão do diálogo à lusofonia, deste também a visão desse diálogo dentro da filosofia portuguesa, no seu núcleo duro, desde as figuras mais marcantes até acho que agora estão em diálogo connosco, a começar por ti. Até porque, obviamente, o nosso público é muito vasto hoje nesta sessão e, naturalmente, que a maior parte das pessoas não conhece as figuras maiores da filosofia portuguesa. E não, foi uma excelente ideia. E pareceu-me apropriado, até porque a revista é muito recente. Eu depois posso enviar o PDF à Digna e ela partilhará. Ai, sim, Renato, vamos agradecer imenso, claro que sim. Com todo o gosto, porque eu acho que, Lázaro, este número da revista foi pensado como um número de difusão filosófica e cultural, ou seja, nós quisemos apresentar o que é a filosofia portuguesa, o que tem sido, o que foi, o que tem sido e o que presentemente é, e daí também esse diálogo de gerações. Recuperámos figuras marcantes da segunda metade do século XX, algumas delas já falecidas. Falámos ainda de alguns filósofos mais velhos que ainda estão no ativo, começar pelo professor Brás Teixeira, e falamos também de uma nova geração que está em plena atividade. Pois é, mesmo muito abrangente. Há mais alguma questão? Porque eu tenho aqui uma, eu vou falar. Renato, chama-me a atenção, bem, eu compreendi há muito tempo que realmente os portugueses são pessoas de diálogo,
são pessoas de paz, são pessoas que abraçam outras culturas com muita facilidade. Realmente eu admiro muito isso dos portugueses, é que conseguem com facilidade, realmente, é a minha opinião. Eu estive em Portugal e eu nunca me senti estranha. Eu tenho estado lá várias vezes e sempre sinto-me à vontade. E essa é a ideia que eu tenho. Agora, eu sei desse convívio entre as várias culturas de língua portuguesa, mas a Dalila Pereira Costa, ela era ainda mais abrangente, né? Porque ela fazia esta filosofia extensiva à Galiza. E eu também tenho a ideia de que há essa, como uma filiação que ainda não, ainda está viva entre os galegos e os portugueses. Eles não fazem parte da lusofonia, mas há aí um amor, uma reciprocidade, não sei como chamar aquilo. E foi a única que pensou e que fez extensiva esta ideia. Foi a Dalila Pereira Costa. Há mais algum filósofo que tenha falado, incluído a Galiza? Não foi a única. Antes de mais, portanto, a Dalila pensa esse espaço mais arcaico, mais até pré-histórico. Portanto, como sabemos, Portugal é um país já, enfim, já antigo, vai fazer 900 anos, mas, obviamente, como todos os países, nasceu num processo histórico, não é? Pois. E, portanto, a Dalila Pereira da Costa pensa as raízes. Aliás, há um livro em que se fala das raízes matriciais de Portugal. E, portanto, ela pensou, e tem uma obra muito vasta, essas raízes mais arcaicas da Portugalidade. E essas raízes mais arcaicas, obviamente, estendem-se a esse espaço comum entre a Galiza e Portugal. E a Galiza faz parte da lusofonia, é preciso dizer isto, não é? Não faz parte da CPLP. A CPLP, como sabemos, é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. A Galiza é formalmente, e nós não contestamos isso, obviamente, não nos metemos em questões políticas de cada um dos países, a Galiza é uma região de Espanha. Como sabemos, Espanha é um país que tem uma estrutura política que passa por regiões, tem a Galiza, tem o País Basco, tem a Catalunha. Aliás, cada uma dessas regiões, ou algumas dessas regiões, têm línguas próprias. A Catalunha, como sabemos, tem o catalão como língua própria. No País Basco também há uma língua própria, o euskerra. E na Galiza fala-se o galego. E o galego, eu falo por experiência própria, eu vou muito regularmente à Galiza. Aliás, cada número da Nova Águia vou apresentá-lo na Galiza. E na Galiza fala-se português. Enfim, com um sotaque diferente, mas fala-se português. E, portanto, essa relação permanece. Obviamente que durante muitos anos houve fronteiras que se levantaram e que obstaculizaram este diálogo entre Portugal e a Galiza, desde logo, que é o mais próximo, até do ponto de vista geográfico. Em todo o caso, há muita gente na Galiza que quer retomar esse diálogo e essa relação, não apenas com Portugal, mas com os restantes países de língua portuguesa. Eu também tenho sido testemunha disso. Há várias associações galegas, por exemplo, há uma associação recente, que eu faço parte, que é a Associação Galega Impulsionadora da Lusofonia, na Galiza. Ou seja, a partir da Galiza, procurar estabelecer essa ponte, não apenas com Portugal, mas com as várias culturas de língua portuguesa. Sendo que, para terminar a minha resposta, há vários autores que procuraram promover esse diálogo, desde logo o Teixeira de Pascoais. O Teixeira de Pascoais, na revista Águia. A revista Águia era uma revista que promovia esse diálogo com galegos, com várias figuras da Galiza. Aliás, na Galiza nasceu uma revista, que é a revista Nós, que foi a revista Nós, que era uma revista muito próxima da revista A Águia, e, portanto, havia esse diálogo cultural.
E mais recentemente, o professor António Brás Teixeira, que eu há pouco referi, a propósito da temática da saudade, mas não apenas, tem promovido um grande diálogo entre o espaço cultural português e o espaço cultural galego. O professor Brás Teixeira, o Afonso Botelho, o Agostinho da Silva também. O Agostinho da Silva era um apaixonado pela Galiza. Eu, aliás, tive essa experiência direta. Eu, em 2006, estive muito envolvido nas comemorações do centenário do nascimento de Agostinho da Silva. E promovemos um colóquio na Galiza, em Santiago de Compostela, em outubro, final de outubro de 2006, e foi muito concorrido. Até porque o Agostinho da Silva tinha uma visão da Galiza muito singular. Para já, ele usava uma expressão que era muito sugestiva. Ele dizia que Portugal e a Galiza eram dois noivos irmãos que a história separou. A expressão é curiosa. Noivos irmãos, não é? E depois achava que a Galiza era a grande ponte entre o mundo de língua portuguesa e o mundo de língua castelhana. Ele tinha essa ideia que a Galiza era uma região ponte, uma região pivô. Podia fazer essa ponte maior entre, não apenas no espaço ibérico, na Europa, não é? Da Península Ibérica, na Europa, mas a ponte entre o mundo de língua portuguesa, ou seja, na América Latina, em África, no Oriente, e o mundo de língua castelhana. E essa ideia, e há muita gente na Galiza que procura desenvolver essa ideia. E, portanto, essa relação com a Galiza permanece forte. Permanece forte. Muito interessante, realmente. Sim, e eu me sento sim, porque uma pessoa fala com um galego e o galego fala muito bem de Portugal e gosta de ir a Portugal e há essa afinidade. Eu sinto, eu percebo essa afinidade lá entre os galegos e entre os galegos e os portugueses. Muito obrigada, Renato. Acho que a Natália Constância leva. Exatamente. Natália, faça favor. Constâncio. Boa noite a todos. Obrigada, Digna. Muito obrigada também, Renato, pela sua exposição, por esta grande viagem pela filosofia portuguesa. E já agora saúdo o público e também a professora Anabela Rita e toda a gente que está. Queria puxar um bocadinho, como se diz por cá, puxar a brasa à minha sardinha a propósito desta relação ibérica entre a Galiza, Portugal e a Galiza, que no fundo é uma relação muito antiga que vem inclusive a nível linguístico, porque no século XIII, por exemplo, nós temos o chamado galaico-português, e as cantigas, cujo expoente máximo na literatura são as cantigas de amigo. Portanto, é interessante fazer essa referência a essa proximidade de Portugal e da Galiza, e essencialmente a nível linguístico, porque, de facto, a própria literatura tem essa confluência. Estão ambas imbricadas tanto em termos literários como em termos linguísticos nos séculos XII e XIII. Portanto, só queria fazer esta referência porque, de facto, é extremamente importante em autores como, por exemplo, os trovadores, o rei Dom Dinis, por exemplo. Boa noite, Natália. Vi muito a propósito. De facto, como disse, e muito pertinentemente, havia um espaço comum linguístico e cultural entre Portugal, enfim, na altura o norte de Portugal, e a Galiza. Eu diria que, por isso é que a imagem do Agostinho da Silva é tão certeira, não é? São dois noivos irmãos que a história separou por razões políticas, ou seja, a história podia ter sido outra. O mais natural era que a Galiza fizesse parte de Portugal, ou houvesse um espaço político comum, não é? Enfim, por circunstâncias, até com enfim, questões da realeza, guerras, disputas, isso acabou por não acontecer. Acabou por não acontecer. O Agostinho da Silva tem uma visão, enfim, que é discutível, como todas as visões,
Ele tem a ideia de que a Galiza é uma espécie de arca, a arca da Portugalidade, não é? É lá que estão as nossas raízes mais profundas. É uma espécie de cordão, é o nosso cordão umbilical. E para que Portugal pudesse ter projetado além Atlântico e pelos oceanos fora, teve que cortar esse cordão umbilical. Aliás, há uma obra que o Agostinho da Silva tem sobre Fernando Pessoa, que se intitula Um Fernando Pessoa. É muito curiosa essa obra. É uma reflexão, em particular, sobre a mensagem de Pessoa, em que ele fala de três Portugais, ou três visões da Portugalidade. Uma mais a norte e depois vai descendo para o sul. O que ele diz é que o norte de Portugal é mais cioso da sua identidade, das suas raízes. E aqui o norte estende-se à Galiza. E à medida que Portugal caminha para o sul, pronto, essa ligação com as raízes, enfim, historicamente é verdadeiro, como sabemos. Portugal nasceu com o dado portucalense, portanto, nasceu a partir do norte, e daí que no norte haja essa consciência histórica mais forte dessas raízes, e no sul nem tanto. Mas precisamente, enfim, na perspectiva da Agostinho da Silva, essa transcensão do próprio país, da própria Portugalidade, essa projeção global de Portugal nos séculos XV, XVI, que levou ao Brasil, que levou à África, que levou ao Oriente, exigiu, de facto, esse corte, ainda que não irreversível, e por isso é que o Agostinho da Silva diz: dois noivos irmãos que a história separou, mas que a própria história se encarregará de religar, e portanto ele tem essa visão de que, aliás, ele fala da Galiza como uma espécie de abóboda, portanto o culminar de um edifício, de uma construção cultural, desde logo, que passa por esse diálogo cada vez mais próximo entre o mundo de língua portuguesa e o mundo de língua castelhana. E aí volta esta ideia: a Galiza teria um papel, tem e terá um papel fundamental nessa ponte entre estes dois mundos, língua portuguesa e língua castelhana. Bem, Não sei. mais alguma questão, mais algum comentário? Realmente esta questão da Galiza, essa ideia da Galiza ser a ponte, né, entre o mundo português e o mundo castelhano, eu acho eu nunca tinha ouvido, mas acho realmente uma ideia, olha, que faz sentido, faz muito sentido. Até porque na Galiza, esse é o argumento, enfim, isso não se passa com todos os galegos, não é? Mas há muitos galegos que são, de facto, bilíngues. Tanto falam o português, na variante galega, e o variante galega é o sotaque mais cerrado, carregam muito no X, mas como no norte de Portugal. Em vez de dizerem José, dizem José. Em vez de dizerem junta, dizem junta. É mais carregar no X. E falam castelhano. A língua, obviamente, da Galiza, sendo parte de Espanha. O ensino oficial na Galiza, grande parte é dado em castelhano. E, portanto, eles são naturalmente bilíngues. E sendo bilíngues, se bem que eu acho, enfim, eu acho que nós nos entendemos bem entre as pessoas que falam português e as pessoas que falam castelhano, não é? Mas às vezes não nos entendemos, enfim, otimamente, e às vezes a língua são línguas próximas, mas são línguas diferentes, como sabemos, não é? São. E os galegos, precisamente por serem bilíngues e serem tanto falarem português como o castelhano, enfim, terão a partir dessa maior apetência para estabelecer essa ponte. Verdade. É verdade, faz todo o sentido, realmente. Mais alguma questão, mais algum comentário? Ou agradecemos? É muito breve. António Telmo, que você mencionou, que o doutor mencionou, é o mesmo do autor da História Secreta de Portugal. É ele, não é? É sim, é sim.
Ah, ok. Eu li esse livro quando assisti à primeira palestra com a doutora Anabela Rita, ela tinha, fez referência ao livro, ou tinha a imagem, não? E graças a Deus eu consegui em PDF, consegui baixar o livro e li e fiquei fascinada, porque disse, ai, isto é o mistério das catedrais, mas em português. E a partir desse livro fui introduzindo pouco a pouco na história esotérica de Portugal. E essa vertente adorei. Eu estou nisso e leio todos os artigos da doutora Anabela Rita sobre esse tema. É fascinante, é fascinante. Obrigada, doutor. Sim, o António Telma, eu ainda cheguei a conhecê-lo bem, relativamente bem. Ah, sim? Sim, ele faleceu em 2010. Eu conheci-o, enfim, na última década de vida, digo, em números redondos. Participei em vários eventos onde ele esteve. Ele tinha uma ligação muito forte a Sesimbra. Ele chegou a ser diretor da Biblioteca Municipal de Sesimbra e havia um grupo de pessoas mais próximas dele que promovia encontros regulares em Sesimbra e eu comecei a participar nesses encontros e, portanto, acompanhei o António Telmo. Uma Na pessoa última... fascinante, não Sim, imagina, não? era uma figura muito carismática, muito carismática. Com grande sentido de humor, eu Ah, lembro sim? disso, grande sentido Ah, de humor. Depois faleceu, ele vivia em Estremoz, onde era professor, foi professor de filosofia e de português durante muitos anos. Enfim, ele teve uma vida muito errática. Ele nasceu em Almeida, portanto, Almeida, como sabem, é na Beira Alta, sim. tal como o irmão, Orlando Vitorino. Depois esteve no Brasil, aquela fotografia com o Agostinho da Silva, mas a última fase da vida dele passou em Estremoz e está sepultado em Estremoz. Eu lembro perfeitamente, ter ido ao funeral dele. Ah, sim. Em agosto de 2010, estava um calor tórrido ali no Alentejo Central, Alentejo Profundo, em pleno verão, estava um calor tórrido, Uau. e o funeral foi em agosto de 2010. Lembro perfeitamente isso. E nós na Nova Águia, depois já lhe dedicámos um número de homenagem, aliás, vários dossiês de homenagem a ele. É uma figura muito próxima de Agostinho da Silva e depois tem particularidades, como todos estes autores, não é? Como disse, e bem, a Maria Teresa, o António Telmo tinha essa dimensão, fazia essa ponte com, enfim, uma dimensão mais esotérica, mais especulativa, tem também uma dimensão literária. Ele tem vários contos muito simbólicos, portanto, também escrevia de forma mais literária. É um autor, nesse aspecto até muito diferente do irmão, o Orlando Vitorino, que eu não cheguei a conhecer. Era um autor mais filosófico, nesse sentido mais estrito, até da forma como se exprimia, como escrevia, não é? O António Telmo era um autor, enfim, que estava mais na fronteira entre filosofia, literatura, pensamento especulativo, esotérico. Gostava de atravessar essas fronteiras todas. Interessante, interessante. Ou seja, deve ser poder dizer, eu conheci este homem e ter interatuado com ele. Eu me imagino que seria uma enciclopédia ambulante. Sim, sim, obviamente aprende sempre. Antes de mais, enfim, eu diria que o essencial está nos livros, mas há coisas que não Claro, estão nos claro. livros, não é? Às vezes há pequenas observações, reparos, circunstância. Eu, no caso de António Telmo, guardo com saudade esse sentido de humor. Ele era uma pessoa com grande sentido de humor, pronto, que às vezes passava no meio de uma conferência, fazer um à parte, às vezes quando estava ao lado dele, comentava, Uhum. e obviamente isso não aparece nos livros, não é? Pois. Mas enfim, ele, apesar de tudo, tem obra, aliás, a obra está acessível, tem sido republicada pela editora Zéfiro, aliás, a editora da Nova Águia, portanto é uma obra que está neste momento acessível
ao contrário, por exemplo, da obra da Dalila, que não está tão acessível, enfim, por razões, agora não vale a pena aqui desenvolver, mas a Dalila publicou grande parte da sua obra na editora Lelo, do Porto, que aliás ela fazia parte da família, porque ela era Dalila Lelo Pereira da Costa. Mas há ali um contencioso familiar, enfim, há várias questões, e neste momento, por exemplo, há obras da Dalila que são pouco acessíveis, são em alfarrabistas, se for o caso. Ela, entretanto, a obra, quando faleceu, a Universidade Católica Portuguesa, mas António Telmo tem obra acessível, portanto, isso é a minha porta de entrada, em última instância. Estes autores como o Pinheira da Gomes tem obra acessível, grande parte dela, o professor Brás Teixeira tem obra acessível, e continua a publicar, neste caso através do Nilo, e através da revista Nova Águia vocês conseguem ter o acesso a todos estes autores. Que bom, excelente. Então, já tomei nota. Porque para nós, sim, para nós, aqui na Venezuela, já é um problema. Bem, o problema da proteção da propriedade intelectual e tudo isso, mas além desses fatores, há também o de que os próprios da Venezuela, não é? Que não nos chegam muitos livros publicados, livros em português. É praticamente impossível conseguir aqui na Venezuela. Impossível. É verdade, é verdade. É complicadíssimo, é impossível, é verdade, essa é a palavra. A Digna tem que vir a Portugal mais vezes e levar mais livros na mala. É verdade. É uma solução. Eu vou fazer isso. Faça. Obrigada. Olha, excelente. Tivemos hoje uma aula de luxo, não é, Maria Teresa? Eu prometo, só para, mas estou a falar com isto é mesmo a sério. Quando a Digna vier cá a Portugal, da próxima vez, vai à nossa sede, sede do MIL, no Palácio da Independência, e temos lá muitos livros que podemos oferecer com todo o gosto. Obrigada. Claro que sim. Bom, Está a ver? Aproveita. Tenho de ir, né? Vamos lá. Essa é uma motivação adicional. Olha. Pois é. Obrigadíssima. Tivemos uma aula de luxo, aprendemos imenso. Quero agradecer, obviamente, ao Renato. Foi espetacular, maravilhoso, como sempre. Aliás, né? Uma aula enciclopédica também, como as aulas da doutora Anabela Rita. Realmente, é como disse a Maria Teresa, há tanto conhecimento, tanta informação e aprende-se tanta coisa numa só aula. Impressionante. Obrigadíssima. Mas também queria gostava de ouvir os intérpretes, porque, Renato, não sei se te contamos, eu disse no início que íamos ter intérpretes, 2 alunos de português, que são estudantes de interpretação, já do 5º ano, estavam a fazer a interpretação para espanhol e gostava de ouvir os comentários deles, que tal o trabalho, que tal a prática. O Renato colaborou, né? Foi malzinho, ou como é que foi? O trabalho foi difícil? Eu procurei falar devagar, foi assim, Angimar, Ricardo, profe, querem comentar? Eles estão Isso. agora no canal de interpretar. espanhol. Eu vou Ok. desligar a interpretação e assim Ok. eles podem falar aqui, ok? Pronto, obrigada. A Jéssica é a professora de interpretação. Obrigada, Jéssica. Pronto, agora eles podem falar aqui. Não. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Queríamos ouvir a vossa experiência sobre esta prática. Nós aqui estamos a questionarmos e gostávamos de saber que tal esta prática com o Renato. O Renato falou devagar e ele disse que tentou falar devagar. É verdade? Que tal? Correu bem? Gostaram? Aprenderam coisas novas? Comentem sobre a vossa experiência só, por favor. Claro que sim. Bom, neste caso, acho que foi um privilégio poder acompanhar esta palestra. Gosto particularmente da forma como o professor Renato, neste caso,
articula a filosofia portuguesa, a ideia desta missão cultural. E bom, que não é só preservar uma língua, é afirmar uma visão do mundo, ou seja, espiritual, humanista, etc. E bom, para mim isso foi muito interessante e sobretudo nos tempos em que vivemos. E bom, além disso, gostei da prática. Peço desculpas, tenho a minha câmera desligada. Gostei muito da prática. Acho que o senhor Renato falou muito devagar, então foi muito bom. Obrigadíssimo. Que bom, que bom. Excelente. O Ricardo está a estudar, bom, já deve estar a acabar o seu curso de Língua e Cultura Portuguesa lá em Aveiro, na Universidade de Aveiro. É? É, Obrigada, Ricardo, muito obrigada. Angimar, queres comentar? A Angimar é a intérprete. Sim, sim, Faz olá, muito favor. prazer. Desde o dia sábado, acho que foi que estava na procura de informação sobre o tópico, um tópico que era novo para mim, pelo menos desde a perspectiva filosófica, né, da Claro. lusofonia, e eu gostei muito de como o doutor Renato, o professor Renato, dá essa visão muito ampla da lusofonia, não só como uma filosofia, mas como um espaço comum para todas as culturas lusófonas, para a angolanidade, para a Portugalidade, e também para as expressões dos países do Oriente, que acho que, como é só um país, não temos muito em conta. Eu gostei também muito da ligação e desse comentário que faz o doutor sobre a Galícia e o Portugal como dois meios irmãos. Acho que é a melhor forma de descrever essa relação. Muito obrigada pela vossa presença. É uma honra para nós, na Escola de Língua, ter a pessoas com tanto conhecimento para compartilhar com nós. Obrigada. Obrigado, Angimar e Ricardo. Só uma pequena nota, enfim, isso não o disse de uma forma muito expressa, muito clara, muito direta, mas vale a pena acentuá-lo a propósito do que disse a Angimar. Obviamente, quando se fala de Portugalidade, está-se a falar de uma reflexão, enfim, de uma reflexão que procura acentuar a identidade portuguesa, não é? As raízes da identidade portuguesa, raízes linguísticas, culturais, históricas. Mas isto, acreditem, não é uma particularidade portuguesa. Eu, por exemplo, há uns anos estive em Cabo Verde, e eu já escrevi sobre isso. E obviamente eu quando vou a um outro país gosto de passear nas ruas, é sempre bom ver as pessoas, como a forma como as pessoas interagem connosco, e gosto também de frequentar livrarias. E na cidade da Praia, em Cabo Verde, lembro perfeitamente de ter entrado numa livraria e ter encontrado muitos livros sobre o conceito de cabo-verdinidade, ou seja, sobre a identidade cabo-verdiana. Eu na altura até pensei num autor que eu acho que aqui nem referi hoje, mas poderia e vale a pena sempre referir, que é o Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço foi também um grande pensador da Portugalidade. Aliás, ele tem aquele livro, O Labirinto da Saudade, psicanálise mítica do povo português. E o Eduardo Lourenço tem uma tese, enfim, como todas as teses são discutíveis, mas ele diz que os portugueses têm uma obsessão com a sua identidade, não é? Essa é uma tese dele. Eu, na altura, lembro perfeitamente, quando estive em Cabo Verde, era assim. Eu gostava que o professor Eduardo Lourenço estivesse aqui, ele na altura estava vivo, já faleceu há 2, 3 anos. Por acaso pensei nele, se o professor Eduardo Lourenço estivesse em Cabo Verde, onde eu estava, naquela livraria,
enfim, diria que essa obsessão, se existe, pelo menos é suplantada em grande escala pelos cabo-verdianos, porque em Cabo Verde é que eu senti de facto uma obsessão pela identidade. Enfim, por razões que também são compreensíveis, como sabem, Cabo Verde fica a meio do Atlântico e há uma corrente que é legítima, não estou a discutir agora, obviamente também não há um tema 2, mas eu diria que há duas grandes correntes em Cabo Verde. Uma corrente pró-africanista, ou seja, que procura acentuar a ligação de Cabo Verde à África, e ponto final, e portanto, Cabo Verde é um país africano, e portanto, deve assumir-se como país africano, nessa relação mais próxima com os restantes países africanos, com os países de língua portuguesa africana, mas não apenas. E há outra corrente que diz que Cabo Verde é também um país africano, mas não é apenas um país africano. Ou seja, precisamente, desde logo do ponto de vista geográfico, por estar ali no meio do Atlântico, Cabo Verde tem uma relação especial com a Europa, com Portugal, desde logo, mas também com a América Latina. E, portanto, é um país que está ali no meio, não é apenas africano. E há muita gente em Cabo Verde a pensar sobre isso, e a escrever livros sobre isso, e artigos de jornais sobre isso. Aliás, eu também gosto de ler jornais, é um vício que eu não recomendo, cada vez mais. E lembro perfeitamente de estar na cidade da Praia, no pequeno almoço, a ler jornais, e vi vários artigos sobre a identidade cabo-verdiana, e achei muito interessante. Mas a tese é como disse, a lusofonia é esse espaço onde as várias culturas de língua portuguesa, a cultura língua portuguesa em Angola, no Brasil, em Cabo Verde, na Guiné, em São Tomé, em Timor, podem e devem assumir-se plenamente. Essa é a tese. Bem, agora sim, já é quase meia-noite para o Renato e não vamos parar por aqui. Mas, obviamente, mais uma vez, muito obrigada, Renato, obrigada aos nossos intérpretes, a professora Jéssica estava aí a apoiar também, e a todas vós, o nosso público maravilhoso que esteve aqui conosco hoje. Amanhã, feliz dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Estamos sempre em contato. Boa noite e Obrigado, eu, obrigadíssimo. e um grande abraço a todos. Igual.